A inserção sobre a discussão de gêneros nas escolas causou polêmica este ano. Mas por que o assunto foi tão comentado e a proposta não foi aprovada? Primeiramente, a escola tem que estar atenta a isso, sem dúvida, né? E, claro, não pode entrar em diálogo com a criança, porque talvez não tenha capacidade com isso, mas com os pais, sim, né? Para uma orientação de como devem ser as coisas, para entender a questão. O professor precisa ter preparo intelectual, filosófico, ele precisa conhecer esse movimento a fundo para não causar nenhum constrangimento, né? Porque respeito a gente tem com todo cidadão, mas o respeito ele só pode acontecer quando você tem conhecimento. Conhecer que aquela criança, como você, são totalmente seres humanos, iguaizinhos, merece o mesmo respeito, isso ajuda o professor a não ter preconceitos vazios, bobos. Porque a postura do professor, o exemplo, ele vai influenciar todas as outras crianças. Então, a ignorância nesse sentido é o germe do problema, do ódio, da questão de exclusão, da questão de julgamento. Então, desde que os professores e até os funcionários mais próximos dessas crianças e adolescentes, eles tenham a informação psicológica e até médica orgânica de que não é uma opção, não é um belo dia, o adolescente ou a criança acorda e fala, eu vou querer ser do outro sexo. Não. O nosso desafio é nem nos omitirmos a respeito do tema da questão e nem reforçarmos preconceitos. Acho que a pior função que uma escola poderia exercer é reforçar preconceito, porque a princípio a escola foi feita para trazer conhecimento às pessoas, a luz do conhecimento às pessoas. Mas hoje não é o cenário que nós encontramos, e por uma razão muito simples. O tema sexualidade sempre foi muito difícil para a humanidade lidar com ele. Tanto é que a sexualidade está ligada a sujo, a imoral, a indecente, né? Sempre a coisas ruins. É a pressão das outras pessoas, então dos outros alunos, dos outros pais, dos professores, dos funcionários da escola, sobre a pessoa que tem essa diversidade sexual que causa o sofrimento todo. Esse é o principal problema, é a falta de tolerância, a dificuldade de aceitação nesse sentido. Aqueles que são contrários a esta questão nas escolas argumentam que falar de multiplicidade de gênero e sexual podem confundir as crianças, que, segundo elas, não teriam maturidade para lidar com o tema. Uma coisa é o respeito pelas diferenças, pelas tendências, por aquilo que acontece. Outra coisa é a ideologia de gênero como fator educativo, porque dessa maneira é imposto, né? É imposto às crianças, é imposto aos pais. A função da escola não é educar dessa maneira. Primeiro ponto, né? Ela não tem a prioridade, porque a prerrogativa da educação é dos pais. Os pais têm a prerrogativa para educar os seus próprios filhos. E depois, a finalidade da escola é ensinar basicamente as disciplinas, matemática. A escola fala de conteúdos que os alunos de hoje também não se identificam. A escola precisa ser um espaço aberto de discussão, de crescimento, e ela ainda resiste a ser aquele lugar onde eu falo e você aprende, né? E a gente sabe que não é mais assim, né? A escola hoje tem muito mais uma função de prestar consultoria do que de apresentar conteúdos. O ambiente escolar, ele tem, por excelência, um poder de destruição tão grande quanto ele tem de construir. A função primeira da escola é construir. Mas, se essa escola não tem muita consciência do seu papel, ela destrói essa criança, ela destrói esse jovem. Cria-se marcas tão profundas que eu digo para você como terapeuta, a gente trabalha com essa pessoa durante anos e não necessariamente remove essas marcas. Imagina que você tem que ir todo dia para um lugar em que as pessoas não aceitam como você é. Elas acham que você é errado, é vergonhoso, que você
menos do que elas não aceitam aquilo que você observa que caracteriza você. Então isso é extremamente nocivo psicologicamente. Isso tende a criar indivíduos com pelo menos maior potencialidade, maior risco de desenvolver transtornos mentais, sejam depressivos, ansiosos, obsessivos compulsivos, voltados com a culpa, então com comportamentos obsessivos para tentar se aliviar dessa culpa internalizada. Esse ódio, esse julgamento dos outros acaba sendo interiorizado pela criança e pelo adolescente, e aquilo faz parte dele, e ele se sente menos, se sente algo quase como um criminoso, e ele vai adoecer nesse sentido. Uma pré-escola na Suécia, EGALE, adotou um sistema chamado ensino neutro de gênero, onde não existe ele ou ela, menino ou menina, para se referirem aos alunos que são chamados de amiguinhos. Brinquedos de cozinha mais relacionados às meninas ficam próximos aos brinquedos de montar, mais relacionados aos meninos. A ideia é que essas crianças cresçam livres de imposições e que possam fazer as suas escolhas sem barreiras. Na Suécia, por exemplo, você não pode, em algumas escolas, se afirmar como menino e chamar outra menina de menina. São crianças, apenas isso. Só que isso tem gerado reações nesses próprios países. Por exemplo, muitas pesquisas têm sido feitas em escolas. Você pega, por exemplo, uma criança bem pequenininha, de 2, 3 anos, com outra criança de 2, 3 anos, do sexo feminino e do sexo masculino. Você joga as duas crianças numa sala grande, com vários tipos de brinquedos, com carrinhos, com bonecas, com casinhas, com, sei lá, avião. E sem impor absolutamente nada às crianças, elas praticamente escolhem a regra geral. Num país, numa cultura de ampla neutralidade de gênero, como são essas, os meninos de sexo masculino continuam querendo brincar de carrinho, as meninas continuam querendo brincar de bonecas. A questão do que é masculino ou feminino é moldado pela cultura. Então, por exemplo, se a gente acha que futebol, luta, brincar com bonequinhos de soldado, com caminhão, isso é do universo da criança masculina, isso foi, a gente aprendeu isso com nossos pais, que foi passado pelos pais, nossos pais, assim sucessivamente. Antigamente nós não podíamos, o modelo era dado e era seguido. Hoje o modelo continua sendo dado, questionado e variado. Né? Não que o modelo não exista, ele existe, só que ele é questionado. Né? Nesse sentido, há um conflito entre as gerações muito grande. Né? Agora, a minha questão é, não há possibilidade de a gente negar essa realidade. O que nós somos desafiados é a compreender essa realidade. Né? Aliás, eu sempre costumo dizer assim, mas eu não gosto, digo, não precisa. Né? Basta que você respeite. Este ano, a Escola de Princesas chamou a atenção dos brasileiros, causando grande repercussão nas mídias. A iniciativa surgiu em Minas Gerais. De acordo com o site da escola, o propósito é de resgatar valores éticos e morais, ensinando garotas de 4 até 15 anos a cozinhar, costurar, organizar a casa e se portar dentro das regras de etiqueta. O principal objetivo dela é formar mulheres que sirvam aos seus homens. É isso. Você vai lá, você pega o chinelo, você traz o cafezinho quente, olha, você não faz barulho, tá? Quando você se deitar, você não se mexa porque ele está cansado, põe no jornal que ele gosta de assistir, abra mão da sua novela. Enfim, é resgatar algumas coisas que algumas pessoas, por estarem muito assustadas com o novo, elas engatam uma ré maluca, né? E voltam para essas coisas meio esquisitas. Tá? Então, a escola de princesas é só um grito assustado de quem não consegue viver a realidade hoje. Isso é tudo ruim, isso é tudo demônio. Vamos voltar para as coisas santas. Que em instituições como essa há uma tendência, algo antiquada, algo ultrapassada, se alimentando de questões mais nostálgicas. Emmanuel e até Herculano Pires, no livro Mediunidade, colocam como futuro evolutivo a tendência, que é a integração de ambas as polaridades. Por mais que seja importante a gente saber costurar uma roupa ou outra que teve um furo,
ou lavar uma louça e lavar roupa, é algo que cada vez mais faz menos sentido ser um conhecimento apenas das mulheres. No próximo bloco, nossa equipe foi até as ruas para saber o que as pessoas pensam sobre questão de gênero. A gente volta já. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.